Olimpíadas de Paris, quem volta agora é o Brasileirão Feminino. E quem tem chance de se classificar para as quartas de final é o Fluminense, que vai entrar em campo nesse sábado. Então vem comigo para saber todos os detalhes dessa partida, onde você pode assistir e também conferir como está a classificação do campeonato e entender o porquê esse jogo é tão importante para o Fluminense. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Para começar, eu já vou iniciar esse vídeo te passando todas as informações que você precisa para poder acompanhar essa partida. Mas antes disso, eu preciso pedir para você deixar o seu like, porque é um cliquezinho só, mas ajuda demais o nosso canal, vocês não têm noção. Like deixado. Vamos então para as informações da partida. O Fluminense vai enfrentar o Bragantino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, a penúltima rodada da primeira fase. E esse jogo vai acontecer nesse sábado às 3 horas da tarde. O mando é do Fluminense, que vai ser exercido no Vale das Laranjeiras, mais conhecido como Xerém. E a transmissão vai ser pelo canal Gold através do YouTube de graça. Mas por que esse jogo é tão importante? Se você não conhece a competição, fica tranquilo, eu vou só precisar te explicar como ela funciona para você entender o tamanho e a importância desse jogo. Primeiro de tudo, o Fluminense nunca havia disputado a Série A1 do Brasileirão antes, que é a elite do futebol feminino. E se a missão de quem sobe de divisão é permanecer na mesma divisão para o ano seguinte, essa missão é ainda mais difícil na elite do futebol feminino, isso porque é diferente do Brasileirão masculino, onde a gente tem 20 clubes brigando e 4 caem. No Brasileirão Feminino, a gente tem 16 clubes e 4 caem de divisão. E além disso, a disparidade econômica das equipes que já disputam a Série A1 para quem sobe da Série A2 é ainda maior. E o Fluminense, no seu primeiro ano de Série A1, conseguiu garantir a permanência na Série A1 para 2025 de forma antecipada e agora tem chance de brigar para a fase de mata-mata da competição. Isso mesmo, porque tem uma fase de mata-mata. E como funciona essa divisão? A competição é dividida em 4 fases. A primeira fase é disputada em 15 rodadas de pontos corridos, ou seja, não tem turno e retorno, apenas 15 rodadas de pontos corridos. E ali já é definido que os 4 últimos caem e os 8 primeiros serão classificados para as quartas de final, que é a segunda fase da competição, sendo disputados em jogos de mata-mata de ida e volta, onde o primeiro classificado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto, tendo a vantagem de decidir em casa os 4 primeiros colocados. E aí segue essa lógica para as semis e para a final, bem parecido com o que era o Campeonato Brasileiro antes de 2003, quando foi ali adotado o sistema de pontos corridos. Ou seja, o Fluminense tem essas 2 últimas rodadas da primeira fase para se colocar entre os 8 primeiros classificados e aí pescar uma vaga nas quartas e, quem sabe, chegar à final. Enfim, é um caminho difícil, mas esse jogo é bem importante porque é um jogo de briga direta. O Bragantino, assim como a gente, subiu pela primeira vez para a Série A1. Inclusive, a final da Série A2 do ano passado foi entre Fluminense e Bragantino, onde o Bragantino acabou vencendo a gente na final. Então dá pra dizer que teria até esse gostinho de rivalidade? Quem sabe? Mas então vem comigo conferir a classificação para ver a situação de Fluminense e Bragantino para essa rodada. E aqui vale ressaltar, durante as Olimpíadas de Paris, a competição ficou parada, mas aproveitaram para disputar os jogos adiados por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Então agora a gente tem todos os times com 13 jogos disputados. Confere comigo na tela. Vou precisar de um pouquinho olhar para conseguir ler com vocês aqui na tela. Mas em primeiro lugar da tabela atualizada, segue o Corinthians, que ficou em primeiro basicamente a competição inteira, com 37 pontos. Em segundo, a Ferroviária com 29. Em terceiro, São Paulo com 26. Em quarto, Palmeiras com 25 pontos. Em quinto, o Cruzeiro com 21 pontos. Em sexto, o Grêmio com 20 pontos. E em sétimo, o nosso adversário, o Bragantino, com 19 pontos. Repara só nessa pontuação. Em oitavo lugar, vem o Flamengo com 18 pontos. Em nono lugar, o América Mineiro com 18 pontos. E em 10º lugar está o Fluminense com 17 pontos. Ou seja, em caso de vitória nesse jogo, a gente ultrapassa o Bragantino na pontuação. E é claro, depende ali também de outros resultados, mas já pode entrar nessa rodada na zona de classificação e tentar segurar ali na próxima rodada contra o Real Brasília. Mas continuando aqui na tabela, em 11º está o Internacional, também com 17 pontos.
Em 12º, o Real Brasília com 16. E na zona do rebaixamento, Santos com 10 pontos, Botafogo com 10 pontos, Avaí Kinderman com 6 pontos e o Atlético Mineiro com 1 ponto. Mas esse é um rolê complicadíssimo, como acabaram com o time do Atlético. Acho então que já deu pra vocês entenderem a importância desse jogo, tá? Não se enganem, vai ser um confronto difícil. Apesar do Bragantino ter subido assim como a gente esse ano, foi uma equipe que surpreendeu e até dá pra dizer que foi consistente ao longo da competição. O Real Brasília a gente precisa tomar cuidado porque o Fluminense também não foi tão bem assim ao longo do campeonato. Mas o Real Brasília é um time que teve mais derrotas, então enfrentar o Real Brasília na última rodada preocupa um pouco menos do que esse jogo contra o Bragantino, que vai ser um jogo pegado. E é claro, ainda que a gente tenha garantida a permanência na Série A1 para o ano que vem, óbvio que a gente quer a classificação para as nossas guerreiras. E a gente vai entrar em campo para essa partida um pouco no escuro. Isso porque os últimos resultados, por exemplo, são mais positivos para o Fluminense, que dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, enquanto o Bragantino, dos últimos 5, venceu 2 e perdeu 3. Mas ao mesmo tempo é um tiro no escuro porque a competição ficou parada por muito tempo. O Fluminense vinha ali de vitórias que eu considero importantes, né? Tinha uma vitória, inclusive as 2 últimas. Uma contra o Palmeiras, que é um dos adversários que estava brigando na parte de cima da tabela, e outra contra o América Mineiro, que era ali um adversário na briga direta. Mas o Fluminense não pisa nos gramados desde o dia 17 de junho, ou seja, basicamente 2 meses parados. O Bragantino também está há um tempo, mas como tinha jogo adiado contra o Inter, a sua última partida foi no dia 1º/7, onde acabou perdendo para o Internacional, que fez uma campanha bem abaixo, se superou inclusive nessas rodadas mais próximas, porque o início da competição não foi nada legal. E a gente espera que esse tempo parado não gere problemas físicos para nenhuma jogadora, obviamente, mas também, assim, em termos de equipe, é difícil saber como elas voltam, né? O Fluminense pode voltar melhor ou pior, Bragantino idem. Claro que a gente espera que o Fluminense volte ainda melhor, surpreendendo ainda mais positivamente, para essa sequência, para a gente conseguir essa classificação. E um detalhe, se a gente consegue essa classificação, a nossa camisa 10, a Carol, ela é uma jogadora importantíssima para a nossa equipe e apesar de atuar no profissional, ela foi convocada pela seleção sub-20. É uma jogadora que já está acostumada a ser convocada para a seleção, o que não atrapalha para esse jogo contra o Bragantino, mas pode deixar, na verdade, vai deixar a Carol de fora caso o Fluminense se classifique para as quartas de final. E ela não ficaria fora de só das quartas, o Fluminense avançando para as semis ou final também deixaria a Carolzinha fora. É torcer para ela conseguir ajudar a nossa equipe a se classificar e depois voltar dessa convocação comemorando junto com as nossas guerreiras. E sobre a provável escalação, acaba que eu não tenho como tecer aqui esse time para vocês. Primeiro porque é mais difícil ter informação com relação a questões físicas do futebol feminino. Digamos que não tem tanta cobertura assim. Eu até tô buscando formas de conseguir isso, mas ainda não tenho. E de qualquer forma, o Hoffmann também mexeu bastante nessa equipe. As escalações iniciais elas eram muito mais parecidas. E pro final ele já foi mudando bastante, principalmente ataque. Então eu não sei prever qual vai ser esse jogo, mas eu espero que a gente volte com uma vitória. Mas esse foi o nosso pré-jogo, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de comentar aí embaixo e seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no canal. Aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Tamo junto, um beijo no coração de vocês e saudações tricolores!